Sim, o edital faz umas exigências, eu estava lendo com as minhas alunas o edital, tipo, certificado de conclusão, histórico escolar. Aí, pensando nos meus alunos, né, de onde que eles vão tirar essa documentação? Ou a Secretaria da Educação fornecer um documento equivalente. Como que os meninos vão conseguir isso na Secretaria de Educação? São vários desafios, né? Então... Eu vou pensar direitinho no meu reporte. Muito obrigada. Isso, então. Daí vocês conversam. Tá bom. Muito obrigada. Não sei se as colegas querem falar algo também. Porque esse tema atravessa, acho que é isso, né? Acho que é isso, assim, você falou bem, é focar, né, e fazer alguns recortes, algumas delimitações, exatamente, para não ficar, até porque é curto o trabalho, né, não dá para você ficar falando, né, de diversos grupos, diversos, né, questões, problemas e tal, então focar, né, fazer algumas delimitações, exatamente, adulto, crianças, né, cidade, ou seja, né, e tal. Acho que melhor, né? Eu caí. Agora é o Antônio Capo que tá com a mão levantada. A Luciana, eu caí, aí ela tá ali. Ela caiu, ela não caiu, ela caiu depois. Ela, vou cair, né? E ela caiu mesmo. Bom, é o Antônio Capo que tá na... Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde. Eu tô numa situação, acho, parecida com a do Gilberto e da Cássia, assim, um pouco perdido. Primeiro eu queria saber se ainda tem algum grupo com vagas, se eu posso entrar para produzir esse trabalho. E outra coisa que eu queria saber também é que eu não fiz a oficina de elegibilidade, eu queria saber se ainda tem salvação. Ah, isso é com a Carolina. Mas acho que sim. Acho que deve ter um momento. Está aberta? Melhor. Entra lá, Antônio, e vê se está aberto e você pode fazer. Tenta fazer e se não nos escreve. Mas acho que está terminando o tempo. Tá Olha bom, só, gente, obrigado. eu quero fazer uma lista de quem sabe já os temas e os grupos. Não é bom a gente ter uma lista, até porque a gente vai ter que organizar a apresentação. Quem sabe que... Bom, a Cássia é um tema, PLAC, né? Educação PLAC. Professora, Oi, eu acho que eu vou... Yasmin. Acho que eu vou falar do que a Carol falou, de acolhimento psicossocial. Acho legal. Tá. Alguém da psicologia... A Yasmin é da psicologia. Alguém quer trabalhar com ela? Acolhimento psicossocial? Tá, não, vocês pensem. A possibilidade fica. Não precisa dizer agora, vocês podem pensar. O Gilberto vai pensar de certo ainda se vai fazer sobre educação. Não, vocês não precisam dizer agora, eu só estou querendo saber quantos grupos nós vamos ter. Tá bom? Tá joia? Roberta, você já tem em mente o que você vai fazer? Oi. Eu não tenho, não. Eu tenho interesse em deslocamento interno, né? Então, eu estou pensando se eu faço alguma coisa relacionada ao deslocamento interno. E eu queria dar uma sugestão, na verdade. Como a gente não teve um
momento de apresentação, assim, né? Até porque essas formas virtuais a gente se conectar, se não seria interessante quem quisesse se apresentar e apresentar o tema de interesse, porque assim a gente consegue unir os grupos assim por interesse. Sim. Começa você, então. Né? Tá, eu sou Roberta. Estou no mestrado em Sociologia, pesquiso o deslocamento interno forçado na Colômbia. Tenho interesse nessa área, mas eu também sou flexível, então se quiser fazer um trabalho sobre outros temas relacionados à migração, o refúgio, ou a patridia, estou para jogo. É isso. Só uma coisa, Roberta, só para eu ter, talvez para os colegas também, para esclarecer. Você está interessada em investigar também deslocamento interno no Brasil? Uai, posso investigar, eu estou flexível. Eu estudo deslocamento interno. Tá sumindo sua voz, Roberta. Problemas tecnológicos. Porque eles se deslocam, né? Você sabe, aqui dentro. Né? Eu acho que a Ângela, a Elaine Os também haitianos, bastante senegaleses, né? Tem um deslocamento interno grande. E também a transformação do Brasil como país de passagem, né? O Brasil como não lugar, né? Isso. Nossa. Mas... Não sei se vocês estão... Desculpa, vocês estão ouvindo um ronco aí, porque é meu cachorro que tá aqui do lado e tá roncando. Não! Mas tá roncando muito alto, aí eu tô assim, será que eles estão ouvindo? Não. Então tá bom, mas se ouvirem é ele aqui. Tá lá. Mas agora ainda o Brasil tá... Tu tem dados de agora que o Brasil tá como país de passagem? Porque eu sei que os haitianos, por exemplo, eles iam daqui para o Chile, né? Sim, não, mas tem principalmente questão de agora dificuldades, de aumentando o desemprego e tal, então muitos não estão tendo trabalho e aí sim eles estão buscando sair muito para a América do Sul, Argentina, Chile, né, Equador, ou seja, aqui eles estão, ou seja, o Brasil virou a ponte. Os lá do Peru, né, os da fronteira Isso. com o Peru. Uhum. Esse é um tema bem recente, né, Roberto? Também. Não, é o tempo todo isso acontece, né? Tá bombando aí. Tem N coisas, né? No PLAC acontece, eles têm muito interesse na aula de inglês, porque eles queriam ir daqui para os Estados Unidos, né? Então eles diziam, eu não quero aprender português, quero aprender inglês. Quem quer aprender português, né? Não, depende dos objetivos, não, né? Se quer ficar aqui, sim, mas se você não quer ficar, exatamente, você não quer aprender português. Lógico, quem vai ficar aqui precisa, né? Então, não é nem questão de querer necessidade, né? Não, essa questão para o PLAC, né, dos que estão com o objetivo de entrar para a universidade, daí, né, aproveitar que educação universitária tem uma facilidade para estudar no Brasil. Os haitianos, principalmente, valorizam muito isso, né? Não sei se a Cássia está trabalhando com PLAC, daí isso aparece muito, né? Bom, esse é um tema, né? Eu acho que para aproveitar e explorar também esse deslocamento dentro dos senegaleses também, né? Eles... Sim. A gente tinha um aluno aqui que ele veio do Sul, ele ficou lá, trabalhou lá, e aí ele estava... E muito essa coisa, Sul e São Paulo também, sabe? Ele tá no São Paulo, então, ou seja, é o que é o mercado, né? É o que tá abrindo as portas. Não, e isso a Gene sabe
sabe muito assim do interior do Rio Grande do Sul, que eu não tenho tanto, né, dos senegaleses, tem uma comunidade senegalesa grande em Passo Fundo. Tem, Então eles circulam, né? Bom, e tem os varal, né? Os varal são nômades. Aí eles também eles circulam o tempo todo. Mesmo na pandemia, eles estão circulando porque eles são nômades. Tem uns aqui ainda, mas teve gente que já foi para o Rio Grande do Norte. Mas é outro caso, né? O caso está ligado com a etnia também. Tem uma pessoa que quer falar aqui. Ítalo. Ítalo. Isso. Não, só fazer a pergunta aqui, talvez esteja passando na cabeça de outros alunos aqui. O trabalho ele pode ser individual? Sei que a orientação é montar grupo, mas ele pode ser individual? Pode. Tá, ok. Era só isso mesmo. Obrigado. Tá. Eu acho importante a gente ter Acho que até daqui a Bom, se a gente está prevendo que daqui a 2 semanas vai ser a apresentação, seria bom antes disso a gente poder organizar quem vai falar sobre o quê e quantas pessoas, né? Para a gente ter uma ideia quantas apresentações vão ser, né? Porque, na verdade, a gente nunca sabe o tamanho do grupo até chegar essa parte de fechamento, porque, né? Muitos acabam desistindo. Não, uma parte, né? Então, a Luísa levantou a mão aí. Tá, é a Luísa. Oi, gente. Eu também estou numa situação de estar perdida. Ainda não defini direito o tema, mas a princípio eu tinha pensado em fazer sozinha por conta dessa confusão de semestre. E aí, como eu não tive muito contato com os outros alunos e alunas da disciplina, eu acho que ia ser um desdobramento muito louco agora, tentar arrumar um grupo, mas eu já vou adiantar, assim, porque eu acho que eu vou falar sobre migração e refúgio, que foi a Carolina, né, que deu essa aula. Então, eu estou pensando em trabalhar mais ou menos nessa linha, não sei o que exatamente, mas só para deixar já registrado. Mas esse é o tema geral, né, da disciplina. Não, é porque... Aí você é de que área? Porque esse foi o pedido da Roberta, que cada um se apresentasse. Você é de que área? Eu sou das ciências sociais. Mas no caso é porque a aula da Carolina ela fez um panorama histórico, institucional, então acho que eu ia pegar um pouco para esse lado, entendeu? Sim. Tá, e só para lembrar para vocês que semana que vem tem aula, tá? Eu vou dar aula. Então, porque, né, a gente está falando sobre avaliação, de repente o pessoal pensa, pronto, acabou, né? Só para... Mas a gente achou importante hoje conversar sobre isso, porque, né, o pessoal ficar tranquilo, relaxar e planejar, né, sem aflição. Então tá. A Luísa, o Ítalo não disse de que área nem o que tem em mente. Eu vou... Bom, eu sou da Letras, e o tema que eu queria trabalhar era realmente migrações no Brasil. Pelo menos o período quando o Brasil ainda era um país de atração, né, de migrações. Então, virado do século XIX para o século XX. Tá. A migração antiga. Sim, isso. Sim. Gente, já que tá tendo uma tendência a fazer trabalhos individuais, eu gostaria também. E aí eu gostaria de trabalhar... Quem tá falando? Antônio.
Eu Tá bom. sou da A gente puder geografia. mostrar o rostinho também, que aí ele se apresenta também, só para na hora de falar, se puder, quem tiver câmera, né? Quem não tiver, ok. Tá. Ele se apresenta. Você é de que área, Antônio? Sou lá da geografia, Ah, sim. tô finalizando agora, e eu queria trabalhar um pouco o conceito de refugiado ambiental, que tem um pouco a ver com o meu TCC, e tem uma dissertação de doutorado, uma tese de doutorado, lá da USP, que eu tenho usado bastante, e acho que vai ser minha estrela norte, assim. Certo. Deixa eu só aproveitar que estamos aqui para divulgar um edital que se chama Democratizar, com verba da Gabi Netona, e o Pró-Imigrantes foi contemplado com 2 bolsas. Eu acho que tem muito aluno aqui em final de curso, talvez não se aplique, né? Mas, assim, nós estamos, então, com esse edital aberto e é para atuar no programa de extensão Pró-Imigrantes. Ele é para projetos na área de direitos humanos, né? Então, quem tiver interesse. E, no mais, quem não puder, porque o Democratizar, ele é para estudantes travestis, cotistas, estudantes mulheres com filho, né? Mas, assim, quem não se encaixar, mas quiser colaborar com Pró-Imigrantes, eu já adianto que estamos precisando de professor de geografia, que eu me lembre, entre outros, né? Quem tiver interesse em voluntariar. Filosofia também estamos precisando. A gente está sempre... Nós temos 12 professores, né? Desculpe aí, gente, mas eu não pude deixar, assim, de passar. E o edital está aberto, tá? Para quem se encaixar nas exigências e quiser se candidatar, mas se não, estamos abertos também para voluntários que tenham interesse em trabalhar na educação de preparação dos imigrantes, pessoas em situação de refúgio para o Enem. Tá bom? Desculpe, Antônio. Refugiado ambiental, sim, interessante. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Não, tá ótimo. Eu tô gostando de ouvir os temas, assim, de escutar as pessoas, né, as áreas que vieram, os temas de interesse. A gente poderia ter feito isso antes, né? Nos escapou, nos perdoem, né? A gente chegou aqui falando, querendo falar. E acabou que escapou o momento de deixar vocês falarem, se localizarem, mas estou gostando muito de escutá-los, né? E acho que é isso mesmo, é cada um encontrar aí o espaço em que se sente mais à vontade para escrever, para falar e produzir, né, um texto ou um vídeo para nós. Está muito legal. Eu acho que a tendência vai ser mesmo a produção de algo individual, né? Acho que essas alturas do campeonato, produzir alguma coisa coletiva é mais difícil mesmo. A dinâmica dos encontros, né, das idas e vindas dos textos, acho que tende a gerar mais cansaço, né? Mas podem continuar aí, estou aqui escutando. Tem uma pessoa, um gato que está com a mão levantada. Não, tem 2 pessoas, Zaquia Paula. e Paula. Zaquia primeiro e depois Zaquia. Paula. Ah, tá. Zaquia. Vocês me escutam? Muito Boa bem. tarde. Tudo bom? Prazer, pessoal. Segunda vez que eu participo aqui. Eu sou da Sociologia, estou orientando a Deilane. Estou amando essa disciplina. Estou no final dessa minha etapa de estudos. Queria muito ter tido a oportunidade de ter uma disciplina assim lá no início, no meu primeiro, segundo semestre. Infelizmente não foi possível, mas estou tentando aproveitar ao máximo. Eu trabalho com educação de imigrantes, né? O meu trabalho de pesquisa é com esse processo de escolarização, uma trajetória escolar de imigrantes no Brasil, uma análise quantitativa. Então, nós estamos usando
o censo escolar para fazer uma análise aí da progressão escolar de imigrantes, e não é de um grupo definido, né? A gente tem um número, do ponto de vista de análise quântica, assim, para esse tipo de estruturação metodológica pequeno. Então, a gente não definiu um grupo, ou sírios, ou venezuelanos, ou bolivianos. Nós estamos analisando aí todos os imigrantes que foram matriculados na nossa educação básica de 2017 até 2017. Então, é um grande panorama aí dessa progressão escolar desses imigrantes. No trabalho final, como a professora Angela acabou de falar, acho que é difícil, nessa altura do campeonato, a gente criar conexões, né, para poder fazer um trabalho de coautoria. É uma pena, né, porque como uma disciplina interdisciplinar, a troca seria incrível. A Cássia falou que quer fazer sobre educação em placa, é algo que eu queria saber um pouco mais, mas também não sei se vai ser adequado nesse momento. Mas, de toda forma, as aulas foram todas incríveis, e eu me identifiquei muito com a aula do professor Leandro, e com os textos dele, né, especialmente o texto que ele fala do Dionísio Neves. Às vezes eu decoro o autor e não decoro o nome, mas deixa eu achar o nome do texto aqui. Dionísio Neves. Políticas linguísticas de invisibilização de estudantes imigrantes e refugiados no ensino básico brasileiro. Então, foi um texto que, para mim, fez muito sentido, porque eu estou trabalhando, tem várias reflexões, e então, o que eu quero entregar para vocês, alguma coisa nesse sentido, aproveitando o meu tema com essa aula específica, né? E todas também que, de certa forma, contribuíram sobremaneira para a compreensão, mas com essa necessidade de recorte, o meu recorte caberia nessa aula. Obrigada. Vou tirar aqui a câmera, porque eu fico com vergonha. Depois é Paula que está na fila. Paula, do gato. Paula, hermosa. Ué, cadê a Paula? Boa tarde. Ah, tá. Dá para escutar? Muito bem. Sim. Boa tarde, meu nome é Paula. Eu sou da graduação, faço licenciatura em artes visuais e tenho interesse em trabalhar com a questão da cultura, dos processos culturais dos imigrantes nos novos territórios, né, da construção e da reconstrução da identidade cultural dos imigrantes. Aí eu também estou pensando em fazer algo também sozinha, que acho que vai facilitar um pouco o meu trabalho. Paula? Oi. Você vai olhar para um grupo específico, para uma etnia específica? Eu não pensei ainda em qual grupo pensar, mas não sei. Acho que sim, eu vou pensar em alguma etnia ou algum país. Não sei direito. Porque você pode olhar, agora eu não sei como é que tá, porque, por exemplo, na própria Feira Hippie, eles têm um espaço, né? Sabe, na Feira Hippie? Eu não sei agora, até posso ver com a Jenny se ela tem ido lá, porque tem um lugar lá que ficam os indígenas, mas o pessoal do coletivo Cio da Terra também expõe artesanato lá. Foi só uma ideia, porque como você falou que é das artes visuais, você consegue ver muita coisa online, eu acho, do Cio da Terra, porque tem as peruanas. Esse é o pessoal antigo que já mora aqui em BH, né? Peruanos, bolivianos, eles expõem lá. Mas eles se juntam com os indígenas, aí indígenas brasileiros, os pataxós e os machacali, eu acho, que expõem lá. E os pataxós acolheram os varal. Então, os varal, eu até não
sei agora. Eu até posso ver se eles têm exposto. Mas os varal estavam expondo lá. Até o final do ano estava. Ai, que massa. Eu conheço o Cio da Terra, eu conheço algumas amigas. Que os varal, eles vivem mesmo de vender o artesanato deles, né? É isso que eles querem fazer aqui. Mas eu não sei como é que anda agora. A gente recém reiniciou as aulas com eles. Só teve uma vez. Eu acho que essa é uma possibilidade de recorte, né? Que você escolheu fazer um... Acho interessante. Só uma ideia, né? Não, eu acho interessante. Eu até agradeço. Obrigada. Só uma ideia. Você fica à vontade aí para... Obrigada. Ó, eu anotei aqui. Não tem mais ninguém de mãozinha levantada aqui, não. Mas olha aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 grupos individuais, né? Grupos. 9 pessoas. Temáticas, né? 9 temáticas, Talvez, assim, e pensando, eu acho que está muito vago ainda o da Luísa, né? Acho que ela vai precisar, porque ela só colocou migração e refúgio, vai precisar fazer um recorte, né? Acho que o do Ítalo também, porque ele falou a imigração antiga, mas o quê, né? É uma pergunta que eu teria para te fazer, tá, Ítalo? Assim, tudo bem, imigração do século XIX, início do século XX, mas o que você quer, né? Ou seja, qual ou quais são suas questões, né, de análise? Pensar 1, 2 questões. Uma questão basta, né? Que vocês querem. Isso. Eu pensei a questão do trabalho mesmo. Mas de forma comparativa ou um grupo específico, ou exatamente, ou comparar eles com os nativos ou entre eles? Não, realmente investigar a questão da formação de sindicatos, as ideologias. Não pensei em nenhum comparativismo, não, mas é possível. Ok. Dos sindicatos, Sim. Vocês podem ainda pensar, e se tiverem dúvida, a gente pode dar uma conversada ainda, né? Eu penso nesse momento, principalmente assim, se a pessoa não sei para que lado ir, né? A Yasmin também, acolhimento psicossocial é muito amplo, vai ter que fazer um recorte. Vou pensar. Refugiado ambiental é um super tema, né? Bom, você tem a vantagem que você já está mexendo no assunto, né? Está escrevendo a monografia. Os haitianos se consideram refugiados ambientais, né? Pelo menos o Fanel Jorge, que foi o presidente da associação, ele coloca sempre isso. Que eles são... Professor, eu estou pensando aqui em abordar essa temática a partir de exemplos mesmo. Então, acho que os haitianos podem muito bem ser um desses exemplos. Eu pensei também, eu não tenho muita clareza a respeito desse tema, eu vou ter que pesquisar ainda,
mas, se eu não me engano, tiveram comunidades indígenas afetadas pelo desastre no Rio Doce, né, que tiveram que mudar de localidades. Então, eu pensei em pegar um caso na América do Sul, talvez um caso no Sahel, né, lá na África, ou Sudeste Asiático, assim, e fazer uma exemplificação, assim, a partir de 3 estudos de caso, que não necessariamente eu que vou ter elaborado, evidentemente. Mas aí vai ficar muito grande, né? Pega um, eu acho. Só um? Acho que sim, porque senão vai ficar muito grande, né? Agora, no caso dos do Rio Doce, não entra em migração interna, né? Não é o nosso foco aqui. E né? também, sim, mas pode ser debatido aí se isso entra numa categoria de refúgio ou não, né? Mas, sim, eu acho que precisa ser um exemplo, assim, bem exemplar, por assim dizer, tipo, bem didático. Eu não estou dizendo que não entra, só estou dizendo que não é o nosso foco aqui, né? O tratamento que a gente tem dado são das migrações internacionais, né? Mas, assim, o termo refúgio também, em termos linguísticos, né? Por exemplo, refúgio é também buscar o abrigo, né? Bom, agora sim, acho que você escolhe que, por exemplo, na África tem vários casos também, né? Daí a gente, acho que ninguém abordou aqui, mas os deslocamentos na própria região do Sahel, né? Na África tem vários, mas aqui também, e também no Sudeste Asiático, né? O caso dos Rohingya, né? Mas daí eu acho que você escolhe um grupo, porque senão você não consegue, vai ficar muito extenso, né? Tá, beleza. Tipo assim, essa categoria, né, de refugiado ambiental, ela não é muito aceita ainda, né? Então talvez abordar uns 2, 3 parágrafos a esse respeito, assim. Eu acho que você vai ter que entrar em vários conceitos aí também, discutir migração em crise, de crises, né, e tal. Até essa coisa tem uma discussão que é de um contínuo, não uma polarização de migração voluntária e forçada, mas, ou seja, você tem um contínuo aí de até o próprio refugiado, ou seja, como que entra em várias categorias, como que o, né, refugiado, principalmente refugiado ambiental, né, entra, porque tem autores que vão falar que qualquer migração ela é tanto voluntária quanto forçada, ou seja, aquele que também, né, no desastre ambiental, tem aqueles que ficam, se for todo mundo forçado, todo mundo tem que sair, como o voluntário que diz que é voluntário, também não é tão voluntário assim e tal. Então, ou seja, entrar nessas discussões do próprio conceito em si, né, eu acho que é isso, porque, como você falou, não está, ou então você vai ter que entrar nessa discussão, para até dizer o que você está chamando de refugiado ambiental, exatamente, e aí talvez, e concordo com a Luciane, de você pegar um grupo, porque tentar abrir, né, pegar demais, acho que você acaba, né, se perdendo, né, e aí tentar, mas assim, eu sou, né, dentro dos teóricos das brigas aí e tal, eu tô nesse contínuo, porque eu acho que não há polarização, eu acho que exatamente ambos são voluntários e forçados ao mesmo tempo, tanto o migrante econômico, tá procurando trabalho, tem parte, né, de forçação, né, como o forçado também tem parte de voluntariado, assim, vamos dizer. Eu também acho. Então, ou seja, né, esse contínuo aí é complicado. Acho que os conceitos têm que estar bem claros, você tem que entrar nessas discussões e tal, né, e nessas diversas formas aí agora, cada vez mais complexo do que é você definir migrante, refugiado, né, refugiado ambiental e tal. E aí, seja, definindo bem, colocando bem claros os conceitos, entrar em um grupo tal, sugestão, tá? Um belo trabalho é tentar definir esses conceitos. Porque a linha
é fuzzy, né? Ela não é clara. Né? Exatamente. Tem um capítulo, tem um livro que chama Migração Sul-Sul, que foi organizado pela Rosana Beininger e mais outros 3, que eu não vou lembrar o nome, mas ou seja, né? E tem um capítulo, ele é enorme, tem acho quase 1000 páginas, 900, sei lá. Tem um capítulo em específico que tem uma discussão bem interessante, de 2, se não me engano 2, mas um em específico que tem uma discussão bem interessante desse conceito, desse contínuo, né? Dessa discussão e tal, que eu não vou saber dizer, tá? Mas, ou seja... Eu não lembro o autor. Não lembro, porque não é um tema que eu trabalho tanto, né, direto. Mas esse livro tá na internet, né? Tá. E pelos títulos, pelo você buscando, né, né, pela palavra PDF e tal, você entra naqueles capítulos que estão discutindo esse tema, né, que é mais de um, tá? Mas eu sei que tem um em específico, né, porque eu achei hiper interessante, né, a discussão e tal, que tem muito a ver e colocou muito a posição que eu tenho, entendeu? Assim, né, dessa discussão que eu tô falando, desse contínuo e tal. Então, é um livro, né, que esse capítulo acho que pode te ajudar muito, tá? Não vou lembrar os autores também, nem o nome do capítulo, mas, ou seja, o livro e o nome do livro eu sei e você acha esse capítulo lá. Beleza, obrigado, gente. Você encontra esse livro, mas acho que você põe Migrações Sul-Sul na internet, você baixa. E põe Rosana Beininger, né, com Isso, GR, tá, né, Beininger, e aí ela é uma das organizadoras, você acha na internet, mas exatamente, editado pelo NEPO, né, o Núcleo de Estudos, né, de Populações. Eu coloquei no chat a referência, mais ou menos, mas é colocando Rosane Beininger, Migrações Sul-Sul, eu botei Sul-Sur, NEPO Unicamp, você baixa. Porque os haitianos, eles se consideram, quer dizer, nem todos, né, mas assim, a gente ouve, eles só se consideram alguns, né, refugiados ambientais, mas aqui no Brasil eles têm visto, eles recebem refúgio humanitário, né, aí é mais amplo, né, então essa questão... qual é o motivo do refúgio, ela fica um pouco em aberto, né? E eu falei dos Rohingya no Sudeste Asiático, eles são por motivo religioso, mas também tem uma questão ambiental, né? Em Bangladesh, estavam querendo colocar eles naquelas ilhas, e eles falam que não vão ir para aquelas ilhas, porque seria um lugar que, né, que pode afundar, que, enfim, não são por motivo religioso, na verdade. Só corrigindo. Bom, mais alguém quer falar sobre o trabalho? Cássio? Vou pescar os que eu conheço, que estão aqui. Oi, posso falar? Então, me apresentando, eu sou orientando da Oceane, vou começar agora o mestrado em Linguística. Eu fiz a minha monografia sobre a questão da representação dos imigrantes na mídia. Eu pensei em fazer alguma coisa englobando mídia, mas assim, fugindo um pouco do que eu fiz na monografia, né? Mas eu não tenho uma ideia ainda de um recorte, não. Eu quero ler os outros textos com mais calma. Eu sei que tem outros textos que falam sobre questão de narrativas, de mídia. Eu vejo se eu consigo encaixar alguma coisa com o que eu já pesquisei a respeito da figura mesmo, da representação da figura do imigrante. Mas ainda não tenho uma ideia muito clara, não. Olhar os textos da Ângela, quem sabe, para ter uma ideia. Ela mesma. Eu estava até dando uma olhada aqui, mas ainda não tenho uma ideia muito clara. Olhar para as charges, de repente, cartoons, alguma coisa. Bom, aí você vê. Mais alguém? Mais alguém que está aqui que eu não estou chamando? Que queira falar?
No programa tá dia 17, a Roberta falou, para entregar o trabalho. Não, no dia 17 a gente pensou para apresentar, né? E aí, para entregar, a gente dá mais uma semana, que daí também, né? Daí você vai mandar a lista com a ordem das pessoas que vão apresentar? Mas aí significa que eu vou determinar a ordem? Pode ser essa ordem que a gente falou aqui, daí a Cássia seria a primeira. Tudo bem? Pode ser. Meu bem, você cai. Você vai cair, vem cá. Tudo bem, então tá. E lembrem assim, é uma conversa, uma apresentação curta, né? Mas quem quiser fazer uns 5, sei lá, uns 3, 5 slides, só para ter como apoio, não precisa, mas é só uma conversa, assim, mas às vezes a pessoa fica mais tranquila se faz os slides para ter como apoio. Pode, né? Mas é mais assim, uma conversa para vocês falarem sobre o que vocês têm em mente. Agora, no caso da Cássia, por exemplo, que pensou em fazer uma proposta didática, né? Aí talvez ela precise mesmo de um apoio, né? No caso, você pensou em usar os livros que estão disponíveis, né? Porque tem o livro do Leandro, tem o Passarela, tem Pode Entrar, tem alguns livros aí. Daí depende do grupo que você escolher, né? Se você... depende do que você tem em mente. Isso você vai precisar definir primeiro. E se você fizer uma proposta didática. Mas se você pensar em outro tema que atravesse, né, educação de refugiados, também dá. Não, eu só pensei mais geral mesmo em educação, assim, mas eu não delimitei nada ainda, né? Mas eu acho que se eu for propor alguma coisa para ficar visual e compartilhar com vocês. Tá, porque propostas, assim, na área de educação, tu pode dar uma olhada também no livro que eu organizei, tem algumas postas também, desde atividades com crianças, né? Também talvez analisar esses livros didáticos, né? Estabelecer relações entre eles, pegar algum ponto assim, para analisar todos esses. Eu não pensei ainda. Esse é um trabalho, isso dá uma monografia, né? Então, aí tu vai ter que fazer uma coisa mais curtinha. Falar sobre eles, né? De repente. Apresentar, né? Talvez. Um deles, escolhe o que te interessa mais, né? Eu acho que o Leandro falou sobre o que ele organizou, né, com a Ana Cecília. Mas tem os outros também, tem o Passarela, né, da Bruna Ruano, que é para adultos. É um pouco diferente. Vocês querem comentar algo, Elaine, Ângela? Não. Acho que é isso, né? Acho que fechamos. Então tá, alguém tem mais alguma pergunta? Uma dúvida final, então, só para arrematar. Claro. As avaliações, então, vão ser esse trabalho e o questionário que está aberto lá no Moodle ainda? Não. Isso? Não tem nenhum questionário no Moodle. O que tem é a oficina que a Carolina propôs. A primeira atividade. O questionário não foi postado. Então, tá. Então, vão ser só 2 atividades no total? Não. 3, que é a apresentação e o trabalho escrito, ou gravado, ou filmado. O trabalho tem que ser apresentado? Isso. Tá, entendi. Isso. Você tem a oficina, que foi a proposta da Carolina Mulan, e nós propomos que vocês escolham esse tema, foi o que a gente discutiu hoje para definir.
e façam um vídeo curto ou um texto curto de 3, máximo 5 páginas, né? Um texto curto sobre o tema e que vocês, no dia 17, 17, vão apresentar em aula. Uma apresentação curta só para a gente conversar, tirar dúvidas, e aí uma semana depois vocês entregam. Ok, entendido. Eu achei que era ou texto escrito ou apresentação. Não, os dois. Certo, obrigado. Tá joia? Mais alguma dúvida? E aí nós vamos avaliar os dois, né? O texto ou o vídeo e a apresentação, a conversa em aula. Tá bom? Luciane, o vídeo, ele tem quanto tempo que pode ficar? Tempo determinado? Sim, 5 minutos? sim, 5 minutos. Se passar um pouquinho não tem problema, só não muito longo. 5 minutos é bastante quando a gente faz um vídeo, né? Sim. Dá para falar bastante coisa. Tá bom, obrigada. Tá? E lembrem, assim, de todas, né, de colocar referências, né? Citar os trabalhos que vocês vão utilizar, isso é importante. Tá bom? Acho que era isso, né? Qualquer dúvida também vocês podem perguntar para a gente. A gente tem a aula semana que vem, qualquer coisa eu posso conversar com vocês, ainda tirar dúvidas, tranquilo, tá bom? Então tá, eu acho que encerramos por aqui, né? Certinho, pessoal. Muito obrigada, então. Obrigada a vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Luciane, Elaine. Obrigada. Contem comigo aí. Tá joia. Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigada.